Olá, bem-vindo à nossa segunda unidade da gestão de operações logísticas. Na unidade 2, vamos tratar de localização e arranjo físico. Primeiramente, o que é a localização das instalações? Por que é importante? Porque tudo parte de um lugar, não é só produtos, serviços também, tem que ter uma sede. Um lanchonete tem que ter uma sede, uma escola tem que ter sua sede, então tudo parte de algum local físico, tecnicamente tem que ter uma sede. Mesmo os provedores de internet, que nós acessamos remotamente, vão ter algum ponto, um ponto físico de suporte. E agora, o que é que importa isso? Primeiro, temos que saber os custos. Que custos são importantes? Primeiro, mão de obra. A mão de obra disponível, qualificada, será que eu posso arrumar um local que tem a mesma quantidade de mão de obra qualificada com menor custo? O terreno, eu vou construir, compensa, dá para eu comprar aquilo, alugo. Os custos de energia, é claro, manutenção, água, energia, eu tenho que funcionar. Então, pagar energia elétrica, eu vou ter que pagar o que? Água e outras coisas. O de transporte, eu posso até ter incentivo do terreno, que está próximo da mão de obra, mas será que para a mão de obra aí tem que transportar, vai estar próximo? Vocês já notaram que algumas grandes indústrias geralmente ficam na periferia porque ficam próximo do centro de mão de obra? Então, é uma reflexão. E os custos para a comunidade? A comunidade aceita aquilo lá? Porque você vai colocar uma indústria, por exemplo, que fabrica agrotóxicos perto de uma população? Não, ela pode se negar, não é isso? Isso também vai à questão de você localização de serviço público. Só que a questão é o seguinte, serviço público, eu quero uma escola. A escola tem que atender a comunidade. Então é interessante que localização ela vai atender, vai estar melhor para a comunidade. Ou comunidade, geralmente em escola, é um polo, não é isso? Então eu tenho que fazer essa escolha. Só que para fazer essa escolha eu não posso considerar apenas o custo da comunidade. Será que eu vou ter que fazer transporte público, pegar as crianças e trazer? E o terreno é viável, aquele local do terreno, a manutenção? Lá eu vou ter próximo também de professores, então é todo um planejamento que deve ser levado em conta. No segundo slide, nós temos as características dos serviços. Novamente, né? Esse que é autocontato com o cliente, participação. Então, temos que lembrar disso também quando for escolher o local. Por quê? Porque o cliente também vai estar próximo à nossa localização. Então, como é que eu escolho isso? Então, vamos partir para aqui, o modelo de tomada de decisão. Observando o quadro, né, esse do slide, nós podemos ver o quê? Que temos as variáveis de análise, eu escolhi as variáveis. Como assim as variáveis? O que vai influenciar? Eu escolhi distância, salário, benefício, horário de trabalho. Para cada variável, eu atribuí um peso. Na minha tabela, em geral, a gente faz o quê? De 1 a 5, eu posso fazer maior, dizendo que qual peso é 1, não tem muito importante, até 5, que é muito importante. Então, o que é que eu fiz? Escolhi isso e botei duas localidades. Escolhi essas 4 variáveis, distância, salário, benefícios e horário, para o local atual e para o local novo. Daí, junto com o meu conhecimento, com a equipe, né, de consultores e vocês que vão ter conhecimento prévio, vão fazer atribuir. A distância é mais ou menos importante, é razoável. Aqui no primeiro item, para o trabalho atual e para o local novo e atual, eu coloquei o quê? 3. Então, é médio, não é isso? Média importância. E assim eu fui preenchendo, um por um. Então, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ver qual desses itens, né, o trabalho atual ou o trabalho novo, vai ter maior importância, né, esse maior soma. E como é que eu faço? Primeiro, o que é que eu escolho? A gente vai olhar o que a gente somou. Qual que deu maior soma? Trabalho atual. Né? Esse olha que está destacado, 56. Como é que eu fiz isso, na verdade? Eu peguei e somei o item de distância, eu fiz como? Por exemplo, peso 3, multipliquei com a importância 5, não é isso? Que também atribuí, e multipliquei por um para o outro. Então, 3 vezes 5, 15. De 1 a 5 eu dei as notas do peso e de 1 a 5 também eu dei da importância. Lembrando que a importância foi o que eu atribuí para o local novo. E os pesos já são padronizados, porque o peso, quando eu boto peso, eu digo peso para o item. E a importância é a relevância dele naquele local. A mesma coisa eu fiz para o quê? Para os outros, de um por um. Por exemplo, ao trabalho de trabalho. Para o item trabalho novo, qual foi a importância da distância? Eu atribuí peso 3, porque é o que eu tinha atribuído. E qual foi a importância? 3 também. Então, 3 vezes 3 igual a 9. No item salário, para o trabalho novo, 5, eu dei o peso que é importante, maior importância, não é crítico. E lá a importância do trabalho novo foi quanto? 5 vezes 4, deu 20. E assim depois, nessas colunas subtotal é só somar. Subtotal do trabalho atual deu 56, subtotal do trabalho novo deu 45. Vamos para o próximo passo, que é definir o quê? Agora então eu vou poder escolher. Vamos para o próximo método, que é o centro de gravidade. O centro de gravidade, eu vou fazer o quê? Vou falar justamente, vou atribuir o mesmo critério, não é isso? Eu vou atribuir peso para a distância, não é isso? Em quilômetros. E a frequência para cada um dos itens, não é isso? Então, como é que eu vou fazer? Que a distância
que eu vou para cada um, do item de uma distância de um para outro. Então, eu tenho vários servidores, ou seja, vários clientes, né? Isso, centro de gravidade, são meus clientes, seja um centro de distribuição, seja unidades escolares, e eu vou fazer essa conta. Então, o que é que acontece? De um ponto para outro, eu vou atribuir o valor. Veja no item A, no servidor A, eu atribuí 3. E a frequência, que é o número de vezes que eu vou, não é isso que eu vou, venho, eu atribuí 1. Então, como é que eu vou fazer a frequência da distância total? Vou multiplicar 3 vezes 1, 3, não é isso? Conforme a animação. E para saber no item Y, como é que eu faço? A mesma coisa, ó, atribuo o peso, multiplico pela frequência e vou o quê? Que dá quanto? 2. Então, vocês podem olhar que é só fazer o joguinho atribuindo pesos. Ah, professor, isso é simples? Exatamente, é só um pouco de atenção. E como é que eu faço agora? Agora eu vou jogar no gráfico. Eu faço um gráfico, vocês podem escolher um programa, podem fazer manualmente. Hoje em dia a gente tem softwares que permitem isso. E como é que eu vou plotar no gráfico? Como é que eu sei as coordenadas? Aí é simples, basta a gente pegar o que? Por exemplo, XV, que é a frequência de X e o de Y, e vou dizer, né? Lembre, Y e Z. Um é de distância em frequência e outro é de distância em quilometragem. E eu fazendo como? Eu vou atribuir os itens, por exemplo, para o item C, qual é o servidor C? XV foi quanto? Primeiro X é 6 e Y ficou 8. Então eu jogo no gráfico, veja só as setas indo e ele marcado. E como é que eu vou saber o ponto médio, que é o meu centro de gravidade? Fazendo simplesmente a média. Eu pego nas colunas subtotais, né, esse do XV e do YV, somo, como a gente tinha feito a soma, e divido pela quantidade de servidores, unidades que eu vou usar, não sei como vocês vão denominar. Então, por exemplo, na soma do X, a média do XV, centro de gravidade do item, da coluna X, né, da coordenada, vai dar a abscissa 3, vai ser a soma 3 mais 10 mais 6 mais 6 dividido por 4, dá 6,25. E no Y vai ficar quanto? 3 mais 10 mais 6 mais 6, que é 4, dividido por 4, dá 3,75. Então, com isso eu posso, aqui ó, mostrar a vocês, ó, observem a seta. Então, esse aqui é o centro de gravidade. Esse seria o ponto ideal, teoricamente, para instalar o meu centro de distribuição, porque ele vai ter uma proximidade o mais equidistante possível entre os pontos. Não é que ele vai ser exatamente equidistante, mas vai ter o menor distância para cada ponto distribuído. Outra questão que a gente pode ter é usar o outro modelo, que é o modelo de unidade de emergência, que é a localização de tempo, não é isso? Eu posso fazer baseado no tempo de rota. Por exemplo, uma ambulância, vamos fazer uma implantação da ambulância, nós escolhemos 7 rotas. E o que é que a gente fez? A gente colocou os pontos, em ordem, como então fez o grafo, e fez o que? Distribuindo a distância entre como os pontos se interligam, de um para o outro. Por exemplo, se eu quiser de 1 para 2, ou seja, de onde está 1 seria onde está a unidade da ambulância, o hospital. Se eu quiser ir para o bairro 2, eu levo 4 minutos. Se eu quiser ir para o bairro 3, eu levo 5. E o bairro 6? O bairro 6, eu tenho duas opções. Ou eu vou de 1 para 3 para 6, ou de 1, de 2, de 7 para 6, e 1, 2, 3, 6. Eu tenho vários caminhos, só que a gente vai fazer esse emaranhado, a gente vai procurar o caminho menor. Então, por exemplo, se eu quero ir de 1 para 2, da região para 2, como é que eu faço? Eu faço 1 para 2 é 4 minutos, não é isso? E de 2 para 5 eu faço como? Eu levo mais 4 minutos, então é só somar. Então é só seguir, ó. Vejam só a animação, não é isso? Ela mostra diretamente como a gente faz a conta. Então de 1 para 2, de 1 para 5. Então a gente vai olhar. Porque a outra opção é o quê? Você ir de 1 para 4, de 4 para 5. De 1 para 4 vai fazer o quê? De 1 para 4 são 5, de 4 para 5 são 5, então dá 9. É maior, não é isso? E com o nosso intuito, achar o menor valor. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma tabela com os tempos mínimos e uma tabela também com o tempo máximo. Por quê? Para saber a maior distância que a gente pode percorrer. Então, como vocês podem observar aqui, ó, é só olhar na tabela e fazer o cruzamento. Então, você faz uma tabela de acesso mínimo e uma também de tempo máximo. Por quê? Porque você vai saber exatamente para onde você vai. Lembrando que aqui está em minutos, mas você pode fazer em horas, em dias, vai depender de cada situação. Outra questão importante que temos que debater é a questão do arranjo físico, ou layout, que é justamente como é que estão dispostos os equipamentos, porque um bom layout vai possibilitar que você opere de forma mais efetiva, como por exemplo, eu tenho uma copiadora no setor de serviços, a copiadora fica no canto da sala, mas a maioria das pessoas que necessitam de cópias ficam no canto oposto. Ela está posicionada corretamente? Não, o correto é que ela fique mais próxima. Já pensou numa mesa de cirurgia, se a instrumentação do médico ficasse distante dele? Então, como é que eu vou dispor? Então, nisso a gente tem melhores formas de arranjo. E nessa realidade, temos o que? Os tipos de arranjo físico, que são o quê? Posicional, por processo, celular e por produto.
O arranjo físico posicional, que a gente pode dizer isso, tem grandes vantagens, né? Que é a questão que o produto ou cliente fica fixo e você vai rodando. E o que acontece? É uma desvantagem é o custo dele, que é muito alto. Como exemplo, a mesa de cirurgia. O pool processo, ele é o mais flexível. Ele vai ter vários processos dentro, não é isso, dele. Por exemplo, no supermercado, tem vários departamentos, não é isso? De frutas, de frios, de cereais. O que acontece? Ele facilita a supervisão. Porém, o que é que ele dificulta? Porque ele vai utilizar os recursos muito pouco, vão estar lá parados esperando. Geralmente acontece isso. Um hospital, por exemplo, também é para o processo, porque eu tenho vários setores, imunologia, pediatria. E dentro desse, vamos ter o quê? O celular. Por exemplo, num supermercado, voltando, o próprio supermercado, o que é que ele vai ter, se vocês olharem o exemplo? Vai ter subdivisões, não é isso? Então, aquele ponto dividido, digamos, setor de hortifruti, como está aqui marcado, ele é uma célula, porque ele vai ter tudo de um determinado item. Aí o que acontece? Ele vai levar a motivar e facilitar a vida do cliente. E o por produto, que é justamente o custo, você reduz o custo, só que a flexibilidade é mínima. Por exemplo, como seria em serviços? Seria o quê? O Subway, por exemplo. Não é isso? Uma lanchonete. Você vai no self-service, o arranjo está fixo e você vai pegar só o produto. Ele é baseado no produto e você vai caminhando. Então, né, esses são os exemplos que a gente está falando e as características básicas de cada um dos tipos de arranjos físicos. Então, depois vamos ter que entender o quê? Vamos mapear e desenhar o fluxo. Porque eu tenho que entender, para eu projetar o arranjo físico, eu tenho que entender o fluxo. Nós temos aqui o quadro de simbologias, né, nesse slide, que vai dizendo justamente que tipo de símbolos são usados. Esse é o símbolo da engenharia mecânica, né, da Associação Internacional. Vocês podem procurar em alguns outros sites, de repente em livros, encontrar outras simbologias. É porque existem várias simbologias. Essa aqui é que é adotada mais para o padrão. Onde nós temos círculo, uma operação, triângulo, que é o que um espera, o que é estoque ou contato com o cliente, o deslocamento, que é uma setinha, né, transporte e deslocamento, o atraso, que é um D maiúsculo, e inspeção, que é um quadrado. Aqui do lado, a gente coloca nesse próximo slide, justamente, por exemplo, eu desenhando como o cliente do cartão de crédito solicita o cartão de crédito. A gente vai colocar, não é isso? Ele vai à solicitação, o servidor caminha até o caixa, isso supondo que você está lá, não é isso? Ele prepara a conta, então cada item vai ter. E o que é que você faz isso ao lado? Ao lado do desenho, você pode olhar que a gente coloca o quê? O tempo, porque eu tenho que dizer quanto tempo ele levou para fazer aquela ação, e a distância percorrida, se no caso não for um serviço tipo online. Se for online, a gente vai focar o quê? Só no tempo. Então, com isso, você permite desenhar o fluxo. Depois que você desenhar o fluxo, se você pode olhar como é que fica, você pode o quê? Fazer melhorias, como a gente pode dizer no slide seguinte. Então, pessoal, é isso. Então, bom trabalho e até a próxima unidade.